E olha só, pessoal, seguindo adiante aqui, você por acaso sabe para onde estão indo os celulares furtados e roubados aqui no nosso Brasilzão? Meus amigos, pasmem, porque um esquema sofisticadíssimo de bandidos está enviando os aparelhos para outros países, como a China, também ali no continente africano, mas ainda bem que as autoridades, pelo visto, já estão identificando isso, de olho nisso, principalmente investigando quadrilhas que agem na receptação desses aparelhos. E, para falar como exatamente as nossas forças de segurança estão atuando aqui em São Paulo para tentar quebrar ali na canela esse esquema todo, proponho que a gente converse agora com o delegado-geral da Polícia Civil do Estado, o Arthur Dian, que está aqui com a gente. Tudo bem, delegado? Muito bom dia, doutor. Como é que você tem atuado, então, para realmente desestimular esses furtos e esses roubos? Obrigado pela presença. Obrigado. Bom dia, André. Bom dia, PP. Bom dia a todos que estão aí. De fato, essa foi uma preocupação desde o início da nossa gestão em 2023, né? Preocupação com diversos crimes, mas os crimes que mais assolam a população são os crimes contra o patrimônio. E nós sabemos que hoje todo cidadão tem um telefone celular, né? A maioria esmagadora tem um telefone celular e circula com esse telefone diuturnamente. E esse telefone passou a ser objeto dos criminosos para para utilização de diversas maneiras, seja ele para um golpe no próprio celular, quando pega ele desbloqueado, ou seja ele como objeto de valor, para ser comercializado, tanto para ser utilizado novamente, né, por alguém que compra esse aparelho de uma forma indevida, ou para o uso de peças. E nós começamos a desenhar qual seria o caminho, né, qual o intercrime, de onde esse telefone partia, desde o crime, desde o furto, o roubo, o desvio, até para onde ele seria enviado. Conseguimos um caminho muito interessante, e isso nos permitiu deflagrarmos algumas ações para que a gente pudesse reduzir esse crime de furto e roubo de telefones celulares. E isso a gente fez com o trabalho de inteligência, com ferramentas de investigação, mas também com o auxílio das próprias vítimas, que nos informam no momento em que são furtadas ou roubadas, que tem esse aparelho furtado ou roubado ou desviado de alguma forma, elaboram o boletim de ocorrência. E de uma outra forma, quando também, como a maioria faz, procura o seu celular, procura a localização desse celular, eles também nos informam. Então a gente pede que as vítimas, quando sejam vítimas desse tipo de crime, façam o boletim de ocorrência e informem, fazendo um adendo. É muito simples fazer pela internet, tanto o boletim quanto a complementação, que é o chamado adendo, para que a gente, juntamente com as investigações que temos, montar os mapas de calor para saber qual o destino desses telefones celulares. E para isso também fazemos ações preventivas, né? Os locais de grandes aglomerações, por exemplo, nesse carnaval, nós tivemos uma ação diferente, foi muito circulada nas redes sociais, onde infiltramos policiais para evitar esse tipo de crime. Infiltramos policiais vestidos também de fantasias carnavalescas e conseguimos um êxito muito grande, prendendo diversos indivíduos de quadrilhas diferentes. Nós temos diversos tipos de quadrilhas até que não são de São Paulo, vêm de outros estados especialmente para isso, e conseguimos prender diversas pessoas. E todo esse conjunto de informações nos levou às operações chamadas Big Mobile. Nós fizemos a primeira fase em janeiro, primeira e segunda fase, conseguindo aproximadamente a recuperação de 17 mil celulares, e agora, no mês de março, fizemos a terceira fase, conseguimos mais de 10.500 celulares, sendo Delegado, de todos esses... Pois não. Só uma breve interrupção, perdão, aqui, enfim, baita de uma iniciativa aqui sendo contada pelo delegado-geral da Polícia Civil, Arthur Dian, e a gente só está aqui trazendo de volta aqui o sinal para todo mundo também que está nos ouvindo, delegado, pela rede Jovem Pan de Rádio, para poder ouvir com toda clareza esse esforço sendo empreendido aqui, baita de uma operação para tentar reverter essa tendência, mostrando que o pequeno furto de celular que você presencia no trânsito, nas ruas, nas avenidas aqui de São Paulo, podem estar muito bem parando numas fazendas de cliques gigantescas ali na China ou também no continente africano, e mostrando que um pequeno furto de roubo, meu Deus do céu, um furto de celular, perdão, me perdoem, pode ser só talvez a ponta de um iceberg de um esquema transnacional que acaba até gerando golpes virtuais, né, David? Eu vou contigo para fazer a próxima pergunta para o delegado. Vamos lá.
Bom, doutor Arthur, muito obrigado pela presença aqui no Morning Show. Sempre é importante esclarecer, e até a Jovem Pan tem uma campanha, né, dizendo chega de crime, porque a população não aguenta mais, a gente não aguenta mais ter que esconder o celular, não conseguir utilizar o celular na rua, porque o telefone que era para ser móvel está se tornando cada vez mais fixo, onde a gente só consegue utilizá-lo ou dentro de estabelecimento ou de casa. Então realmente fica difícil. E essas ações de desestimular por meio da receptação é muito importante. Mas o que o senhor acha que precisa haver também em termos de legislação para a gente avançar nesse sentido e desestimular também essa receptação que ainda ocorre bastante? Bom dia, David. Muito obrigado pela pergunta. De fato, nós temos uma desatualização jurídica, né, na nossa legislação. Então, nós já está em estudo, inclusive, de um deputado delegado de polícia, um estudo de uma atualização do crime de receptação para que esse crime se torne um pouco mais grave, né, para que também desestimule a receptação. As pessoas também, muita gente compra esse celular usado sem saber a origem. Então, ele vai em alguns locais de conhecimento público e adquire esse telefone sem nota fiscal, sem origem, que provavelmente é um desses que foram furtados, roubados, né? E desde um pequeno furto que nos preocupa, aquele furto onde sutilmente o criminoso tira um telefone de uma bolsa, de um bolso de alguém, até o terrível latrocínio do ciclista medrado, do qual nós já prendemos os indivíduos. Então, ele pode ser um simples furto e pode ser também objeto de um latrocínio. Então, é uma preocupação muito grande. Por isso, essas nossas ações de ter conhecimento de toda essa cadeia criminosa, de onde ocorre o fato, até para onde esse telefone é levado. E como você mesmo disse, como o André disse, pode ser levado para África, pode ser levado para a Ásia, principalmente em países que não temos aí os protocolos assinados de bloqueios de telefone celular. Então a ideia é conversar com esses demais países para que a gente possa ter aí um parâmetro mundial de que esses telefones não funcionem em lugar nenhum do mundo. Um telefone furtado ou roubado se torne um tijolo, ele não sirva mais para nada. Então é isso que a gente pretende com as atualizações aqui no Brasil, legislativas e também com protocolos internacionais. Que os nossos parlamentares se mexam, né, delegado? Porque o que tem de celulares, aparelhos, ali, frutos de receptação sendo exportados para Angola, Guiné-Bissau, Senegal, Nigéria, só porque o bloqueio das empresas de telefonia brasileiras não se sustentam lá, então está todo mundo usando ali a seu bel prazer, e isso é um problemaço e deveria ser algo, assim, urgente e até prioritário para que haja um pacto mínimo entre essas nações para solucionar essa parada. Vou trazer aqui o nosso Felipe Monteiro, o nosso PP, doutor, para a próxima pergunta. Vamos lá. Ô Arthur, bom dia. Prazer estar contigo aqui, discutindo o tema de segurança pública. Bom dia, PP. Você é um especialista, né? Ô Arthur, uma coisa que me deixou preocupado em relação especificamente em relação a São Paulo, que a gente sabe que 90, 80, a maioria dos celulares roubados, furtados, vão para aqueles prédios da Rua Guaianazes, né? A gente sabe onde os celulares estão, né? Mas, infelizmente, a justiça no Brasil não aceita a tal busca de apreensão genérica, né? Tem que ser específica. Mas, da mesma forma, talvez... Hoje está tendo Lollapalooza, hoje, sábado, domingo, né? Vão ter vários celulares furtados que vão cair no mesmo lugar. Se tiver uma operação da polícia ali naquela região, vai pegar celular de muita gente, com certeza, antes de entrar no prédio, né? Então, eu queria saber o que você pensa sobre isso, sobre a mudança da legislação de modo a ter algum tipo de busca e apreensão genérica. Eu tenho certeza que os moradores de bem desses prédios não tem nenhum problema da polícia bater na porta deles, né? Então eu vejo com uma certa relativização essa questão, né? E o que você pensa sobre a operação da polícia em relação a esse assunto em dias de shows como hoje, até domingo? Boa. Bom dia mais uma vez, Pepe. É um prazer enorme estar falando com você novamente. De fato, você citou uma situação importante e que é vista pela polícia. Você citou um local que é um dos nossos maiores mapas de calor e que as vítimas nos apontam, vez por outra. Meu celular está apontando no prédio na Rua Guaianazes, como você citou. E nós, infelizmente, apesar de termos constantemente equipes de inteligência naquela localidade para efetuar levantamentos, a gente não pode adentrar num prédio com 30, 40, 60 apartamentos sem saber onde está, né, exatamente o aparelho de telefone celular. E nesses prédios também se encontram lojas, sejam legais ou depósitos ilegais. Por isso nós, ainda com a impossibilidade de termos um mandado de busca coletivo, né, nós já tivemos outrora, mas hoje não mais, porque a justiça entende que isso a nossa legislação de hoje não permite. Nós conseguimos efetuar operações nessas localidades, nessas regiões, e essa foi uma região
num dos alvos da nossa operação, em que pegamos muitos celulares. Então, nós concentramos com essas informações que temos das localidades para onde os celulares estão sendo destinados, nós concentramos essas informações e com a impossibilidade dos mandados de busca coletiva, nós fazemos as fiscalizações em locais abertos, em locais de conhecimento de furto e roubo e receptação de celulares ou peças para que a gente possa angariar e apreender esses aparelhos. Foi isso que desencadeou essas 3 últimas operações que resultaram aí na apreensão de 27 mil telefones celulares. E veja bem, mais de 5 mil já foram devolvidos, porque muitos deles dependem, que estão desligados e bloqueados, dependem de perícia para sabermos aonde ele foi furtado, quem é o proprietário, para aí sim entrarmos em contato e poder efetuar a devolução. Então seria muito importante uma evolução legislativa nesse sentido também, para que a gente pudesse, em algumas circunstâncias, ter esse mandado de busca coletivo, dentro da legalidade, com acompanhamento do MP, do Judiciário, para que a gente pudesse tomar essas ações de forma legal. Esse foi Arthur José Dian, delegado-geral da Polícia Civil do Estado. Obrigado demais pela presença e que pode contar 100.000% aqui com a gente. Jovem Pan que está sempre aí na dianteira, atendendo aí as necessidades, os anseios da população que não aguenta mais ver tanta maldade acontecendo. E como a gente colocou aqui, esse movimento pode parecer que é só na ponta da linha, mas, claro, é só talvez o topo ali de uma cadeia criminosa que chega a ser transnacional, como você muito bem provou agora. Obrigado pela presença. Obrigado, André. Obrigado, Pepe. É um prazer enorme dispor da Polícia Civil. É isso aí.